Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, estamos juntos mais uma vez. Terça-feira, vamos falar do Vascão da Gama, mais detalhes envolvendo esta crise aí do Vasco SAF com o governo do estado junto ao consórcio Maracanã, como fica a administração do Maracanã. Amanhã, Vasco e Portuguesa na Ilha do Governador. Vai com o time principal ou não? E as contratações também. O goleiro Léo Jardim vai chegar até quinta-feira ao Rio de Janeiro. O Vasco comprou o jogador e é um goleiro que assina por 3 anos. Vamos falar também de Vasco da Gama enfrentando Volta Redonda lá em Cariacica. Procura pelos ingressos de maneira sensacional. Mas antes, como sempre, se você não é inscrito ainda no nosso canal, peço para você se inscrever, não paga rigorosamente nada para se inscrever, esse vermelhinho que está aí embaixo, tem um sininho, você clica na palavra todas para receber todas as nossas notificações e aí sim nos ajudar a fazer este trabalho. Vamos falar da seleção, porque o time que tem aí o Andrei Santos fez um golaço contra a Argentina e também o Marlon Gomes está batendo um bolão. O Brasil ganhou de 3-1 da Argentina, está classificado. A gente vai também falar sobre este tema. Tá certo? Tá combinado? A partir de agora, roda a vinheta. Muito bem, vamos lá, vamos falar então de Vasco da Gama, vamos falar de seleção brasileira. Deixa eu começar com esse assunto envolvendo o Maracanã. Hoje eu encontrei com uma pessoa influente do Vasco da Gama e que sabe que o Vasco está atento a tudo que está rolando, né? O Vasco sabe que precisa ficar atento. Essa pessoa me disse que o governador realmente foi muito infeliz na live que fez, criticando a 777, chamando de essa tal de 777, e o Luiz Melo, CEO do Vasco, falou sobre o tema num vídeo muito curto que a gente mostra para você. Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante, ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. O Vasco é o primeiro time a ganhar um título no Maracanã. O Vasco ganhou muitos títulos e essa torcida entende que o Maracanã também é sua casa. Por essa razão, a gente fica feliz de cumprir com esse requisito. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. Então, o Luiz Melo, né, que é o CEO da 777, da Vasco SAF, sobre o Maracanã. O Vasco está atento a todos os movimentos, quer muita transparência nesta licitação, aguarda quanto antes a data pelo Tribunal de Contas do Estado e aí sim a entrega dos envelopes e a abertura para saber quem vai administrar o Maracanã. Numa nota da 777, é chamado de Maracanã para todos. Então, se o Vasco ganhar a licitação, não é só o Vasco que vai jogar no Maracanã, mas também o Flamengo, Fluminense, o Botafogo, além do próprio Vasco da Gama. A ideia da W Torre, com a Legends e mais a 777, é administrar o Maracanã, o complexo do Maracanã, para que tenha vida social, vida esportiva diariamente, não? E não somente em dia de jogos, e possa dar um bom lucro, por que não, e gerar empregos também. Sobre o time que vai pegar a Portuguesa, tudo indica que vai ser o time principal. O Vasco, o técnico Maurício Barbieri não passou para a imprensa, mas 2 empates. Vasco precisando entrar no G4 do campeonato para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem pelo Campeonato Carioca, sem ter a necessidade depois de ganhar a Taça Rio para concorrer a outra vaga. Então já está na hora de colocar o seu time principal, né? E até porque chegou ontem, descansou, trabalhou hoje, dá muito bem
para jogar amanhã e o técnico tem ainda 5 substituições para fazer. Amanhã vamos ter casa cheia na ilha, a procura pelos ingressos é muito boa e R$ 50 a inteira, R$ 25 a meia entrada, o jogo às 9h10 da noite. E o jogo em Cariacica contra o Volta Redonda, segunda-feira, as informações que já temos aí aproximadamente 9.000, 10.000 ingressos vendidos, filas no shopping lá em Vitória para a compra do ingresso e lá o preço está R$ 240 a inteira, R$ 120 a meia e o ingresso solidário a R$ 120. São os 2 próximos jogos da equipe do Vasco da Gama. E sobre o time, tomara que o Orediano esteja em campo amanhã, o Ivan, o Jair, né, é outro grande jogador, o Léo foi um dos destaques dessa excursão do Vasco lá nos Estados Unidos, os 2 laterais, tanto o Puma Rodrigues quanto o Lucas Piton, e estou ansioso para ver o primeiro gol do Pedro Raul com a camisa do Vasco da Gama. Tomara que saia esse jogo de amanhã com a Portuguesa, é essa a nossa expectativa. E sobre reforços, o goleiro Léo Jardim vai chegar ao Rio de Janeiro nas próximas horas, se despediu hoje dos seus companheiros de Lille, da França, ele que tem 27 anos, foi revelado pelo Grêmio, saiu na temporada 18-19, foi para o Rio Ave de Portugal e depois para o futebol francês e foi comprado pelo Vasco, vai assinar um contrato de 3 anos. Vai chegar sim mais gente, como a gente vem informando por aqui, chegam mais reforços para o Vasco nos próximos dias. Um zagueiro está sendo contratado, pode vir mais jogador para o meio, pode vir mais jogador para o ataque. O próprio Paulo Brax, né, falou que o Vasco está no mercado. É muita gente também sendo oferecida ao Vasco da Gama, porque hoje o Vasco paga os salários em dia, tem dinheiro para fazer a contratação, vai fazendo um time bastante competitivo, com uma faixa de idade baixa, e isso vai trazer aí bons negócios no futuro para o Vasco. E o torcedor quer títulos, né? Já há muito tempo sem ganhar um título de destaque. O último foi a Copa do Brasil, com o presidente Roberto Dinamite, que nem mais está entre nós. Bem, agora a gente fala de seleção brasileira, porque a Sub-20 se classificou 3-1 em cima da Argentina. Ontem, gols do Guilherme Biro, do Corinthians, do Andrei Santos, ex-Vasco, agora lá na equipe do Chelsea, e o Vitor Roque marcando de pênalti. Brasil classificado junto com o Paraguai para a próxima fase e amanhã, 21h30, jogam Brasil e Colômbia. Estou gostando muito do futebol do Marlon Gomes neste meio-campo da seleção brasileira, vem fazendo um futebol muito interessante. Vamos trazer o ex-técnico do Vasco e jogador do próprio Vasco, Ramon Menezes, analisando essa vitória em cima da Argentina. Fala, Ramon. Bom, importância gigantesca, né? Você, num campeonato equilibrado como esse, um campeonato muito difícil como o sul-americano, né? Você venceu os 2 jogos e jogando bem as 2 partidas, né? Controlando o jogo, né? Controlando as ações, sempre dificultando as ações do adversário. E esses atletas estão de parabéns, né? Por tudo aquilo que realizaram dentro do campo. Hoje a gente sabia de toda essa dificuldade, né, que nós íamos enfrentar um grande adversário, né, um adversário que vinha de uma derrota diante do Paraguai, com pouco tempo de recuperação também. Isso também foi passado para os atletas. Eu costumo dizer que tudo se resolve eu acredito muito no trabalho, né, e eu procurei passar isso para os atletas hoje, né. Então, os atletas, eu vejo que a estratégia também passa muito pela atitude desses atletas, né? Então, assim, a gente está criando um grupo vencedor, né? E isso é muito importante, né? Você vencer. Sobre esse espírito vencedor, o que te deixou mais feliz nessa partida, nessa vitória de 3-1 sobre a Argentina? Bom, o que me deixou mais feliz foi o comportamento dos atletas.
né? Eu acho que já no aquecimento aqui, né, você olha para os atletas na saída do hotel depois da palestra, né, você já percebe já que os atletas estão bem focados, né, os atletas estão muito preparados, todo mundo aqui sabe da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira, né, o prazer que é para todos nós vestir a camisa da seleção brasileira. E esses jovens atletas, né, eu sempre digo que é uma geração muito promissora, né, e que tem tudo para provar tudo isso, mas com muito trabalho, né, fazendo isso que eles fizeram dentro do campo, né, espírito, atitude, a entrega da alma, que eu sempre falo isso para eles, né, e prazer de jogar futebol, né, a alegria de jogar futebol. Já teve perdas de peça, né? Teve a lesão do Everton, e você conseguiu já rodar bem o jogo já. Isso também te dá confiança, essa questão de você saber que pode usar o banco e te dar retorno? É muito ruim quando você perde um jogador, né? É muito ruim, não é bom, ainda mais numa competição como essa que você tem jogo, né? Jogamos hoje, né? Dia 23, joga 25, joga 27. Mas o mais importante é que todo mundo está tendo um entendimento muito bom daquilo que tem sido passado, né? Na parte tática. E isso que é importante, né? Quando eu tiver a oportunidade, eu entrar dentro de campo e fazer tudo aquilo que se espera, né, de mim. Então, eles estão tendo essa consciência, estão indo para dentro de campo e fazendo o que tem sido proposto, né? Aquilo que é o nosso trabalho. Então, Ramon, analisando aí a vitória da seleção brasileira, 3-1 em cima da seleção da Argentina. Sobre a principal, não procede informação sobre Ronaldo Fenômeno ser o executivo da seleção brasileira e nem o presidente Edinaldo Rodrigues tem viagem marcada para o exterior para trazer técnico. Por enquanto não tem rigorosamente nada. E a CBF vai apresentar na quinta-feira, às 11 horas da manhã, o novo patrocinador para as seleções masculino e feminino de futsal, além do calendário da modalidade para 2023. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te peço que se inscreva. Wellington Campos FC, a descrição está passando aí embaixo, né? Dê um like para dar aquela força no nosso trabalho. Opine também. Quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensa dos assuntos que estamos abordando aqui sobre o Vasco da Gama. Tem que colocar o time principal amanhã contra a Portuguesa? Você colocaria? Já está na hora? Eu diria que sim. Né? Tem que fazer esse time rodar o quanto antes. E é jogando que a gente vai ver o Vasco da Gama. Então, opina aí e espalhe para os seus amigos Wellington Campos FC. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.